Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Alinhando realmente a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e conhecendo este Deus tão maravilhoso. Conhecendo e tendo as respostas das perguntas básicas do ser humano. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Em que nós cremos? Estas perguntas são respondidas dentro da Palavra de Deus e com a nossa experiência com esse Deus tão maravilhoso. Isto mesmo, no programa de hoje, junto com Fé e Ciência, junto com os nossos cientistas do TDI, teremos hoje o Carlos Júnior compartilhando conosco algo tão maravilhoso, o projeto inteligente do corpo humano. Você já viu quão lindo é este corpo humano que nós temos? Você já viu quão perfeito ele é? Então não saia daí. Queremos compartilhar com você tudo sobre este projeto de Deus, aprendendo quão maravilhoso é o nosso Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos conversar junto com o Carlos sobre este tema fascinante. Quando se estuda medicina, quando se estuda até a psicologia, se estuda antropologia, nós vemos que o corpo humano, nós vemos que o ser humano foi feito de uma maneira tão linda, completo. Um projeto inteligente, um designer inteligente projetou este corpo maravilhoso com esta capacidade tão tremenda, a capacidade para reagir aos antígenos, reagir às agressões, uma capacidade tão grande para, de uma forma, podemos dizer, inteligente, interagir com a natureza ao redor e o homem caminhar, viver e ser quem ele é. Mas a beleza da vida está em conhecer o designer, em conhecer este Deus maravilhoso. É isso mesmo, é tão maravilhoso saber que o Senhor nos fez prontos. Ele nos desenhou, Ele nos capacitou e Ele nos colocou aqui neste planeta com uma missão maravilhosa. Conhecê-lo através da natureza. Conhecer quem é o nosso Deus, a sua capacidade, a sua sabedoria, a sua inteligência e como Ele projetou para virmos à existência, como Ele projetou o corpo humano. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos chamar o Carlos Júnior, para contar um pouquinho para a gente sobre o projeto inteligente do corpo humano. Carlos, é com você. Olá a todos que estão assistindo ao Alinhando aos Ponteiros dessa semana e hoje, mais uma vez, estou aqui participando com vocês para falar sobre ciência e fé. E, gente, para falar sobre esse tema, hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, que a pastora Ângela já falou antes, que é o projeto inteligente do corpo humano. Que é uma questão muito fascinante, porque quando a gente estuda mais sobre o corpo humano, nós ficamos absolutamente apaixonados por todo o cuidado que Deus teve com o ser humano, desde o início. Todos, digamos assim, os cuidados necessários para que o ser humano, além de ele existir, para que ele permanecesse vivo. Né? Então você tem todos os detalhes, os acessórios, né, que nós encontramos em nós, mas o que seriam esses acessórios? Nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar um pouco também sobre a complexidade, a organização, né? Tudo o ajuste fino que nós encontramos, a antevidência no corpo humano. Então, sem dúvida, quando nós falamos sobre o corpo humano, a gente fica apaixonado por esse tema, porque nos demonstra muito as características e o cuidado especial que Deus tem por nós. Então, para a gente falar sobre esse tema, eu preparei para vocês aqui uma apresentação bem bacana. Né, que é o projeto inteligente no corpo humano. Então você vê todo o cuidado de Deus através também da biologia, da química, da física, e hoje nós vamos demonstrar aqui para vocês.
Então vamos lá. O corpo humano ele tem vários órgãos, então ele é formado por vários sistemas também. E eles trabalham de uma maneira individual, mas também conjunta. E dessa forma ele garante o funcionamento perfeito do nosso organismo. Então você percebe que é uma sintonia, um cuidado especial com o corpo humano através dos seus órgãos, do seu sistema, todo digamos assim, é como se fosse uma empresa. Pense comigo, uma empresa. Você vai ter lá o chefe, você vai ter os funcionários, você vai ter os produtos, você vai ter tudo uma organização para que aquilo seja bem trabalhado e que haja um bom funcionamento. E é da mesma forma o corpo humano. Então, tudo dentro do nosso corpo tem uma função específica. Por exemplo, se você pegar qual é a função das suas mãos, né? Sua mão vai ter uma função específica. A sua cabeça vai ter uma função específica, os seus olhos vão ter uma função específica, as suas orelhas vão ter uma função específica. Da mesma forma, a sua língua vai ter uma função específica. E o que seria, então, uma função específica? Seria o que ela faz, o que ela produz. Por exemplo, você sabe que o seu ouvido, por exemplo, ele trabalha muito com a audição, você vai ouvir através dele. Então, ele vai ter uma função que ele representa, né? Que está dentro dele, a função básica. Da mesma forma, são os nossos olhos. Só que dentro dos nossos olhos, a gente percebe que há várias coisas, né? Vários detalhes que juntos fazem o funcionamento básico dele. E é da mesma forma o corpo humano. Então, todas as coisas no corpo humano, elas vão ter esse funcionamento básico trabalhando junto para que aconteça. E continuando aqui o que eu montei para vocês, nós vamos perceber que o corpo humano ele apresenta vários órgãos. E dentro desses órgãos, existem algumas funções específicas que garantem o funcionamento do corpo todo. Isso que é uma das coisas mais fantásticas. Por exemplo, dentro dessa imagem aqui, você vai perceber que nós temos o cérebro, que tem uma função fantástica, né, digamos, do controle praticamente total do nosso corpo, onde você vai conseguir autorizar, através de pulsos nervosos, várias ações do corpo humano, né? Então, por exemplo, ele vai trabalhar várias coisas no nosso corpo humano. Se você levanta a mão, você tem que saber que é o seu cérebro que autoriza o seu braço levantar, entendeu? Da mesma forma, o andar. Por isso que quando você conhece uma pessoa que sofreu de um AVC cerebral, você vê que ela perde várias funções do corpo, certo? Por quê? Porque o cérebro ele tem essa função básica, que é essa comunicação entre todos os nossos órgãos e também autorizando as funções básicas. Então, ele é como se fosse o gerente, né, da grande empresa que eu falei para vocês. Então, o cérebro ele vai gerir e vai comandar todo o nosso corpo. É claro, ele vai, digamos, dar a autorização, mas cada função ela é específica dentro do seu sistema, né, do nosso corpo humano. Então, nós vamos ver vários órgãos importantes, por exemplo, o coração, que obviamente todo mundo sabe que sem o coração a gente nem estaria vivo, né? Nós temos o intestino delgado, os pulmões, né? A laringe, o fígado, o estômago, o intestino grosso, e cada um desses órgãos, sem eles, a gente teria um grande problema sério na composição do nosso corpo humano. E dessa forma, nós percebemos a importância, né? Se qualquer um desses órgãos que eu mencionei aqui, nós não o tivéssemos, nós teríamos um grande problema dentro do nosso sistema corporal. Por quê? Você sabe que todo órgão tem uma função específica, como eu disse. Já pensou se você não tivesse um intestino? Né? Seria péssimo. Você viveria doente e talvez até sofreria de grandes problemas médicos, né, através disso. Então, da mesma forma, o coração. Seria terrível alguém nascer sem coração, por exemplo. Sem esse órgão, o seu corpo estaria completamente, digamos assim, à deriva, né? Da mesma forma, os pulmões, né? Então, todos os órgãos, eles apresentam essas funções específicas, né, que garantem todo o nosso funcionamento do nosso corpo. Mas, hoje eu quero falar sobre uma questão bem bacana também, que quais são os principais sistemas do corpo humano.
Isso é muito bacana, porque o que acontece? O nosso corpo, ele tem vários sistemas incríveis, que nós, quando nós buscamos mais sobre, nós percebemos que são vários órgãos que estão interligados com uma função específica. É quase que um time de futebol. Imagine comigo, você tem um time que vai jogar em razão de ganhar um campeonato. E você vai perceber que os nossos sistemas corporais, ele é como se fosse um time que está junto, um na defensiva, outro no ataque, para proteger e resguardar o corpo humano. E isso é o mais fantástico quando você estuda biologia. Então vamos lá tratar sobre esse tema incrível, que sem dúvida para mim eu fico impressionado. Por exemplo, o sistema digestório, né, que é um sistema extremamente importante. Ele é formado por vários órgãos que são extremamente importantes, como a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, as glândulas. E ele é responsável, gente, por garantir a quebra dos alimentos, formando em partículas menores para que elas possam ser aproveitadas. E dessa forma, ele também serve para eliminar o que não é aproveitado. É como se fosse um grande filtro do nosso corpo. Olha que incrível. Quer dizer que, se nós fomos criados, quem o criou sabia que nós precisaríamos de um órgão para quebrar os alimentos e transformar essas partículas menores de uma forma que elas pudessem ser aproveitadas, entendeu? E assim facilitando e protegendo o corpo humano. E eliminando, de certa forma, aquilo que não nos faz bem. Gente, isso é incrível. Isso demonstra claramente uma função dentro do corpo humano, através do sistema digestório, digamos assim, um cuidado, um projeto. Entendeu? Por exemplo, a evolução vai dizer que isso aqui surgiu por necessidade. A questão é, se surgiu por necessidade, então como seria então o primeiro? Se surgiu por necessidade. Então, como é que funcionava antes de aparecer um sistema digestório? Não tinha? Como veio aparecendo? Como que ele surgiu? Então não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Então, obviamente, o sistema digestório é um projeto extremamente inteligente, com uma importância fundamental no corpo humano. Aí nós vamos entender um pouco melhor agora, né, sobre a questão do sistema esquelético, tá? Porque o que acontece? Ele é responsável por formar os ossos, né, os órgãos que compõem esse sistema. Então você vai perceber todo o cuidado, né, todo o ajuste fino para o funcionamento. Por quê? Porque se você não tem, digamos, esse sistema esquelético, você não consegue, digamos, segurar sua carcaça, no caso, o seu próprio corpo. Porque o que vai fazer, digamos, o seu corpo parar de pé é os ossos, porque eles vão dar sustentação para que o seu corpo mantenha um equilíbrio em razão de todos os órgãos que nós temos. Então, isso é fantástico. Por quê? E isso, mais uma vez, demonstra, isso que eu quero enfatizar aqui, que quem nos criou sabia da necessidade. Já pensou se a gente tivesse que se arrastar pelo chão? A gente fosse como se fosse uma lesma, que nós tivéssemos que estar se arrastando? Então, não. Quem nos criou sabia da necessidade do sistema esquelético, né? Então, a gente observa, através do nível microscópico, né, que podemos perceber a presença de milhares e milhares de células também, que formam os tecidos e os órgãos. Isso é muito incrível. Por exemplo, aqui nessa foto você está vendo uma célula, tá bom? Ela vai estar aberta aqui de uma forma bem bacana, tem até uma criancinha apontando para ela, que ela vai mostrar as características, né, que nos permitem afirmar que os seres humanos são organismos pluricelulares. Então, assim, isso é fantástico, porque todo o cuidado que a célula tem em si, todo o funcionamento dela é incrível. Quer ver? No tempo de Darwin, por exemplo, acreditava-se que a célula era como se fosse um muco, uma gelatina. Ela não tinha função nenhuma. E quando você descobre um pouco mais hoje, porque até então a tecnologia, os avanços científicos não eram tão grandes no tempo de Darwin, né? Então o que acontece? Hoje em dia, através de todos os avanços científicos dentro
desse assunto em específico, e depois de Darwin vai vir um cara chamado Mendel, que é o pai da genética. Ele vai nos demonstrar que a célula é extremamente complexa, e mais do que complexa, ela é extremamente necessária para o funcionamento do corpo humano. E aí, diferente do que o pessoal no tempo de Darwin achava, a célula ela tinha vários sistemas dentro dela. E isso é o mais incrível de tudo, porque antes se acreditava que era apenas igual uma gelatina. Não tinha nada, não tinha função nenhuma. De repente, se descobriu que tem várias coisas que compõem a célula e essas funções são extremamente importantes para o funcionamento do corpo humano. Mas então vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema aqui é extremamente importante porque ele é constituído por nada mais, nada menos do que o coração, os vasos sanguíneos, né? E qual que é a função? Que é garantir a circulação do sangue pelo organismo. Porque se nós não tivermos essa circulação pelo corpo, nós temos um sério problema, né, onde pode levar até a morte do ser humano. Então, assim, quem nos criou sabia da necessidade da circulação do sangue pelo organismo, né? E, consequentemente, o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células. Por quê? Porque o sangue ele tem essa função, ele vai transportar, juntamente com o sangue, o oxigênio e os nutrientes, né, para todas as células, fazendo que elas permaneçam vivas e fortes, para que nós possamos enfrentar também doenças, né? E que a gente consiga também ser resistente a vírus. Gente, isso é incrível. O sistema cardiovascular, ele vai ser como se fosse uma grande, presta bem atenção, é como se fosse uma grande estação de trem, entendeu? Levando o sangue, nutrientes e oxigênio para todas as células. Isso é incrível, gente. Então, assim, é um sistema de extrema importância. E como eu disse, quem nos criou sabia da grande necessidade desse sistema. Então, o sistema muscular agora, ele é formado por vários músculos, né? E ele está relacionado com a movimentação do nosso corpo e contração de órgãos. Gente, isso é muito bacana, sabe por quê? Porque, assim, se nós não tivéssemos os músculos, a nossa pele, toda essa questão de movimentação para nós seria impossível. Você já pensou você tentar se movimentar sem ter essa função básica? Seria impossível. Então, isso possivelmente seria um grande problema no dia a dia do ser humano. Funções que hoje são simples, como correr, fazer academia, fazer uma caminhada, até mesmo se alimentar, né? O famoso exercício de levantar o garfo até a boca, seria praticamente impossível se nós não tivéssemos, né, o sistema muscular, que nos facilita e nos ajuda na movimentação do corpo humano. E assim também fazendo resistência e protegendo todas as células e órgãos que o nosso corpo tem. Então você percebe mais uma vez, gente, de forma clara e de forma objetiva, um cuidado. Entendeu? É um projeto inteligentíssimo. E olha que eu já falei vários até agora e a gente vai continuar, tá bom? Então vamos para o próximo. E o que acontece? O corpo humano ele vai apresentar vários sistemas, né, que garantem, por exemplo, a captação do oxigênio e o aproveitamento de nutrientes e locomoção. Então você percebe que existe um funcionamento necessário para a sobrevivência e o bom convívio do ser. Então, você vai ver que há uma captação de oxigênio que vai passar pelas nossas narinas. Se nós assim não o tivéssemos, seria um grande problema. E da mesma forma, esse aproveitamento de nutrientes e a locomoção, porque senão nós não teríamos, nós viveríamos parados, né? Seríamos apenas uma espécie de uma gelatina. Então, o sistema esquelético, por exemplo, como eu citei antes, ele é constituído principalmente pelos ossos, e ele está relacionado com funções como a proteção de órgãos internos também. Por exemplo, se você olhar nessa parte aqui, especificamente onde ficam os pulmões, você vai ver toda uma carcaça que ajuda a proteger os pulmões. Por exemplo, se você cair em um tombo, né, um tombo bem feio, já pensou se você não tivesse essa estrutura aqui,
para a proteção do seu pulmão, possivelmente seria muito mais fatais os acidentes que nós conhecemos hoje, né? E da mesma forma, a locomoção, seria impossível andar sem que você tivesse os ossos nas pernas, né? Então, a sustentação seria impossível. Então, gente, o sistema esquelético, ele é fundamental. Ele é fundamental. E continuando, nós vamos ter o sistema endócrino, né? Que ele é formado por todas as glândulas endócrinas do organismo, né? E todas essas vão ser responsáveis pelas produções de hormônio. E, por sua vez, atuam, né, de uma forma muito importante, né? Que ajudam na regulação química de diversas atividades do organismo. Então, gente, sem esse sistema, nós teríamos grandes problemas sérios de saúde. E talvez o nosso corpo, como a gente não teria produção de hormônios se a gente não tivesse essa função, seria extremamente desregulado o nosso corpo. Então, nós percebemos mais uma vez, e isso eu vou enfatizar em vários momentos, que quem nos criou sabia que isso era importante para o nosso corpo. E agora o sistema nervoso. Hoje muita gente anda nervosa, né? Então, para esse pessoal que anda nervoso, nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Vamos lá. O sistema nervoso, ele é responsável por garantir a percepção de estímulos internos e externos para gerar resposta a esses estímulos, né? Por exemplo, graças a esse sistema, nós somos capazes de memorizar, ter coordenação, falar e sentir, ver e aprender. Então, assim, através do nosso sistema nervoso, você consegue assistir esse vídeo e memorizar o que eu estou falando, tá? Você conseguir sentir, por exemplo, algumas questões. Vamos supor que você coloque a mão em cima de um fogão e ele está aceso, você vai se queimar. É como se o seu corpo tivesse um sensor, e literalmente você tem um sensor, que você vai chegando perto do fogão, ele vai sentindo fogo, você vai querer tirar a mão fora. Então o seu corpo, ele tem sensores, isso é incrível, gente, isso é incrível. Então o que acontece? Você, graças ao sistema nervoso, você consegue aprender, você consegue ver, falar, memorizar e ter coordenação. Já pensou se ninguém tivesse coordenação nenhuma? Claro, talvez alguém me diga, mas espera aí, eu não tenho coordenação nenhuma, eu tentei tocar bateria, mas não consigo acertar nada. Mas espera aí, quando eu digo coordenação aqui, eu digo no mais bruto mesmo, entendeu? Por exemplo, você conseguir direcionar os movimentos da sua mão, porque por mais que você tenha um sistema esquelético, você sem o sistema nervoso, você não consegue fazer a movimentação adequada conforme o que o seu cérebro vai fazer, digamos assim, dar autorização. Então, olha o quão fundamental é o sistema nervoso. O sistema, então, esse aqui é muito bacana. O sistema tegumentar, ele é formado pela pele, né? Pelos, unhas, glândulas e atua em diversas funções. Ele funciona como uma barreira contra a perca d'água e a entrada de micro-organismos, né? Bem como a regulação de temperatura do corpo. Gente, como vocês sabem, o corpo humano ele tem que manter uma temperatura bacana. Por quê? Você não pode, digamos assim, estar fritando e ao mesmo tempo também congelando. Então, esse sistema ele vai ser fundamental para regular. Gente, nós temos um termômetro que vai medir e saber a temperatura adequada para o nosso corpo. Isso é fantástico, né? Sem falar que ele tem várias funções, né? Por exemplo, ele vai impedir a perca d'água do nosso corpo. Todo mundo sabe que o nosso corpo ele contém muita água e a gente vai manter através desse sistema que vai proteger essa perca, fazendo que o nosso corpo continue saudável, né? Então, se você tem pelo, unha, pele, é graças a esse sistema. Sistema reprodutor, que ele é responsável pela reprodução do ser humano, né? Então, gente, se não tivéssemos o sistema reprodutor, ninguém teria filhos. E a nossa geração e a nossa espécie, ela terminaria. Então, o sistema reprodutor é extremamente importante para a duração de uma espécie, entendeu? E também para a conexão da mesma. Então, o que acontece? Sem esse sistema, possivelmente só teríamos apenas um ser humano até hoje. Ou se é que teríamos um ser humano, né, sem um sistema reprodutor. Então, essa é a grande questão e de grande importância.
né? O sistema excretor, que também é conhecido como sistema urinário, ele é formado por rins, né? Bexiga, uretra, e ele é responsável pela produção e eliminação de urina. Então, gente, isso aqui é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano, porque sem expelir essas coisas do corpo humano, possivelmente encarretaria em grandes consequências sérias para o corpo. Sistema respiratório, né? Isso aqui é fundamental, gente. O sistema respiratório ele é formado pelo nariz, pela faringe, laringe, traqueia, pelos brônquios, por tantos outros órgãos, né? E ele é responsável por garantir a realização de trocas gasosas. Se você não tivesse esse sistema, possivelmente você nem estaria vivo. Por quê? Sem que você pudesse respirar e fazer essas trocas gasosas, seria impossível, você não conseguiria viver, o seu corpo necessita. O próprio sistema cardiovascular, como ele levaria oxigênio para as células se você não respira? Por isso que eu falei, são sistemas que trabalham em conjunto, mas também de forma independente. Isso é o mais incrível. Então a grande questão que eu vou deixar para vocês é essa. O ser humano, ele é fruto do acaso ou de uma mente inteligente? Pessoal, soma tudo que eu falei, tudo que eu disse até agora para vocês. Vocês acham que tudo isso aqui seria simplesmente fruto de uma ação evolutiva em milhões e milhões de anos? Ou isso aqui é um projeto inteligente? Olha tudo que eu falei para vocês. Todo o cuidado, toda a organização, toda a função básica específica, todo o design específico. Será que isso é simplesmente um processo evolutivo ou será que isso foi criado por um Deus que sabia de todas as coisas e nos fez prontos? Bom, faça essa pergunta para si mesmo, faça essa pergunta para aquele seu amigo que não acredita em Deus e pergunte: o que você acha? O corpo humano é fruto do acaso ou de uma mente inteligente? Muito bem, você pôde ouvir um pouquinho, assistir um pouquinho, degustar um pouquinho da ciência que é totalmente compatível com a palavra de Deus, que nos mostra que de um modo assombrosamente maravilhoso, eu e você fomos formados. É tão lindo ver estudar um pouquinho de embriologia, de genética, biologia. É tão maravilhoso ver como que o nosso corpo é uma obra-prima. Ser homem, ser mulher, esse corpo maravilhoso e perfeito que Deus nos deu. Conhecer o autor da vida. Conhecer o Senhor, o arquiteto, o planejador, o designer. Você já o conhece? Não apenas devemos saber que a Bíblia é a verdade, não apenas devemos saber que Deus criou todas as coisas, mas nós devemos entregar a Ele nossa vida e coração. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo para conhecer mais este Deus. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te agradeço pela revelação da Tua glória. Te agradeço pela revelação do Teu poder e da Tua majestade. E me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e viver para a Tua glória. Recebe a minha vida e encha-me com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique firme com Jesus, conhecendo cada vez mais o autor e consumador da fé. Conhecendo o Criador, o designer inteligente, o sábio Senhor, o nosso Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você fé e ciência. Deus te abençoe.